Você sabe como seria hoje uma descida até o inferno? Quais são os infernos que hoje nós encontramos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos mais uma vez percorrendo esse itinerário com a palavra do Senhor. Lembre sempre de deixar o seu comentário, falar um pouquinho de como essa palavra está entrando também na tua vida, a experiência que você está fazendo, porque assim vamos partilhando a vida um com os outros. Também colocamos também dentro do coração de Deus, porque também nos comentários muitas pessoas deixam os seus pedidos de oração. Se você tem o costume de ler os comentários, também coloque o coração dessa pessoa dentro do coração de Deus, reze pelas intenções que vão sendo apresentadas também nos comentários. Bom, quero pegar com vocês o livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo de 1 a 8. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais deles, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus e conhecereis o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colher um fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e a mulher esconderam-se do Senhor no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor. É muito interessante pensarmos que Deus passeava na brisa da tarde, naquele jardim. Ou seja, Deus estava tão próximo do homem, havia tantas coisas maravilhosas, afinal de contas era o jardim do próprio Deus. E aqueles queriam algo a mais, algo que não lhe era permitido. E quantas vezes nós somos seduzidos assim? Ou seja, nós temos algo bom, mas nós queremos algo ainda maior e às vezes deixamos-nos seduzir pela tentação. Tentação de corrupção, tentação justamente de mentiras, de vaidades, tantas coisas justamente por isso. E aí, nós encontramos hoje, dentro da nossa sociedade, expressões de tudo isso que são, assim, justamente abomináveis. Nós encontramos isso em uma corrupção que vai destruindo muitas vidas, ou seja, também muitas realidades, como uma cracolândia, os cortiços que nós muitas vezes vamos evangelizar, as ruas de São Paulo e de tantas outras cidades, presídios, FEBEMs, Fundação Casa, e assim nós vamos percebendo que há esses infernos, fora os infernos que acontecem dentro das famílias, justamente de palavras duras, palavras de maldição, falta de relacionamento, divisões, palavras de morte. Tantas dessas coisas nós vemos acontecer. Pode ser que você tenha essa percepção dentro da tua casa, dentro da casa da tua família, dos teus pais, dos teus irmãos, tenha essa percepção também a esses lugares por onde você passa, se está dentro de uma grande cidade. Nós precisamos entrar neste inferno. E a partir do momento que nós estamos vendo tudo isso, nós ganhamos dentro de nós uma percepção do mal. E muitas vezes este mal, ele nos afeta, ele nos afasta daquelas condições. Porque quando nós começamos a perceber o mal, nós criamos o quê?
medo, ou nós, quando percebemos o mal em nós, criamos vergonha. Porque nós não queremos que aquilo que nós também, de certa forma, queremos virar os olhos, está dentro de nós. Quando comecei a conhecer a comunidade, um dos livros, que estava justamente de chamado vocacional, chamava Quer Ir ao Inferno Comigo? E eu ficava indignado, afinal de contas, como alguém está querendo chamar uma pessoa para entrar numa comunidade com um livro que está convidando as pessoas a ir para o inferno. E é verdade, precisamos entrar no inferno. E aí, quando nós entramos no inferno, quando nós entramos naquela realidade, lembro da minha primeira vez na Cracolândia, dormindo naquela realidade, encontrando aquelas pessoas que parecem zumbis, A gente hoje tem essa mania, de séries de zumbis, talvez precisam ir na Cracolândia para entenderem bem o que é isso, O que é esta realidade de trevas, para entender aonde o ser humano pode chegar. E aí, indo na Cracolândia, quantos corações eu encontrei desfalecidos, destruídos, quantos olhares que pareciam estarem envolvidos em sombras, porque a pessoa anda, gente, como um zumbi. Acho que essa é a melhor explicação que eu posso dar. As pessoas andam assim, como sem rumo, quer dizer, com um único rumo, buscar a pedra, a pedra do crack. E aí o que acontece? Quando em alguns momentos conseguimos parar com essas pessoas, vocês veem corações quebrantados, corações justamente ali desfacelados, cortados, porque a pessoa que se curva, ela pede perdão, ela pede para sair, ela diz que não aguenta mais, que não suporta mais, que aquilo é muito difícil e quer sair, e começa toda uma luta, chora, gruda às vezes no pé do padre, como se pudesse falar: me leva daqui, me tira daqui. O que acontece? Alguns deles dizem assim: quando vocês vêm aqui, nós percebemos no olhar de vocês algo diferente. É como se a gente pudesse se aproximar, porque vocês parecem não ter medo. E é verdade, quando a gente entra na Cracolândia, primeiras vezes é meio impactante, vem aquela sensação, mas ao mesmo tempo parece que você caminha lá dentro com uma liberdade. É difícil explicar isso, mas parece que você vai com uma liberdade, que parece que, embora as trevas estão ali em volta, parece que há como um revestimento de luz, acho que de graça, de paz, que vai te acompanhando. Não uma paz tipo, tá bom, eu estou aqui e os outros estão ali. Não, uma paz aonde quebra o medo. Uma paz aonde diz justamente, que o amor, ele joga fora o medo. E quando nós fazemos isso, não é, entre aspas, que nós deixamos de desconhecer o mal, mas que nós passamos a olhar o outro com os olhos de Deus, que vai em busca da ovelha perdida, e não como aquele que vai para condenar, mas vai para abraçar, não como aquele que não sabe que ele está no pecado, mas que quer pegar o seu filho de volta, e por isso abraça o filho. Não, como eu disse, porque não entende que ele está no pecado, sabe que ele está, mas ele sabe que o abraço pode restaurar a dignidade do filho. E por isso ele vai com esse desejo. Então nosso coração muitas vezes chega ali com aquele desejo, e nós precisamos entrar com este desejo. E isso eu posso dizer nessa Cracolândia, que talvez é uma coisa mais clara, mas eu posso dizer na família, eu posso dizer naquele trabalho. Eu preciso ir além do bem e do mal, vamos dizer assim. Eu preciso encontrar a essência. Eu quero encontrar o filho. E aí é muito forte, porque é como se o homem voltasse, de certa forma, a uma experiência lá do Jardim do Éden, quando a existência e o conhecimento do mal eram secundários, porque o homem via
Deus. O pecado existe, ele deve ser transformado, mas o pecado é transformado pela experiência do abraço do Pai. Então, Padre, nós devemos deixar uma vida desleixada? Não, meus caros, não é nada disso. Não entramos nas falsas concepções da misericórdia, não é isso que quero te dizer. Eu quero te dizer o seguinte: vai ao encontro, abraça, e você vai ver que o pecado não pode resistir ao abraço. Isso eu estou dizendo que o pecado ele tem que ir embora, mas talvez ele não vá embora do modo mais lógico, que seria a acusação. Ele vai embora pelo abraço, mas que ele vai embora, ele vai. E quantas vezes eu vi isso acontecer? Quem sabe Deus está te chamando também a ir ao inferno com Ele. Deus os abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.